Então, em continuidade à nossa pauta, recentemente, numa das conversas que eu tenho feito com os vice-presidentes regionais, a gente entrou no assunto dos núcleos que, porventura, estão adormecidos por conta da pandemia, porque não conseguiram engajar no online, que estão com um pouco de dificuldade de engajamento. Então, a gente decidiu trazer essa pauta hoje. O Guilherme pode retornar aqui, ele que vai conduzir, vai trazer alguns pontos que ele observou e que ele testou na regional do Vale do Itajaí, com alguns núcleos lá. Ele vai compartilhar com vocês e depois ele vai disponibilizar uma apresentação para vocês relembrarem esses pontos. Gui, está contigo? Beleza. Pessoal, novamente, tudo bem? A gente passa por um movimento pós-pandemia que é muito importante. O Taylor, que me deu carona, é um cara que acabou de entrar no associativismo. Eu vi agora a de Caropaba, acho que é. Ela também falou que acabou de entrar. A gente tem alguns exemplos de pessoas que acabaram de entrar no movimento e já estão fazendo, entregando bom resultado. Isso que é o mais importante, né? O Coan trabalha com investimentos aqui e ele deve saber que para tu ganhar uma vez é fácil nos investimentos até. Agora eu quero ver tu ganhar durante 10 anos, 20 anos, e isso que é a parte difícil. Então, assim, se o núcleo está dando certo hoje, não quer dizer que ele vai dar certo amanhã. E eu participo da CIB, né, que é um dos maiores, né? A gente também enfrenta problemas, como, por exemplo, Itajaí, que é um núcleo de muito tempo, enfrenta problemas. Eu comecei a conversar com esses núcleos e comecei a ver o que era realmente importante. É o meu microfone? O que era realmente importante de colocar e passar para vocês. Porque, como Garopaba, como o próprio Caçador está dando certo agora, a gente tem que começar a pensar em dar certo daqui a 2, 3, 4 e ter uma continuidade nesse trabalho, tá? Então, se puder colocar o primeiro slide. Primeiro slide ali. Então, a primeira coisa, né? Parece meio óbvio, mas a gente não está sozinho, tá? Então, os núcleos que por algum momento se fecharam são os núcleos que acabaram não tendo mais reunião. E foi uma coisa que eu conversei com a minha regional. A gente não consegue receber o CGESC. Mas como assim não consegue receber o CGESC? Como é que vocês não conseguem conversar comigo? Que o CGESC tem muitas atividades, muitos trabalhos. Mas a gente está aqui para dar trabalho para alguém? Nosso intuito do feirão do imposto é sobrecarregar os núcleos? Eu acho que não é isso que o Bruno quer ou que qualquer um de vocês quer aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter como noção é que o CGESC cria várias diretrizes que a gente pode seguir ou não, né? E o núcleo tem que entender se aquilo faz sentido, tá? Então, se vocês estão passando por dificuldades, se o núcleo não está tão interessante, o que vocês estão, vamos dizer assim, trabalhando em cima que está tornando o núcleo dessa forma? Vocês são os culpados, não nós, né? Então, abram, né? Pensem, o CGESC está ali para ajudar. Conversem com o VP, né? Conversem com o pessoal da regional, conversem com a Camila, se ela estiver disponível. Conversem com o pessoal e tirem dúvidas, que nem a Estela estava aberta aqui para conversar. Eu acho que é muito importante isso, estar aberto, né? E eu também estou aberto aqui na minha regional para conversar, tá? Próximo. Então, qual que é a ideia, tá? O que ele é? É dar uma diretriz daquilo que é importante fazer quando o núcleo deu uma encolhida e a gente tem que começar a pensar no longo prazo, tá? Então, a primeira diretriz, já para até pular um pouco, foque no que você tem hoje. Então, uma das principais coisas quando a gente conversa com o pessoal de núcleo é: preciso de pessoas. Preciso colocar mais pessoas no núcleo, preciso ter 30 pessoas. Eu olho, sei lá, eu olho Chapecó, que tem bastante gente, eu olho Floripa, que tem bastante gente. Eu acredito e eu tenho certeza que não é isso. Não é número de pessoas. É vocês terem, às vezes, no núcleo de vocês 5 pessoas, é vocês terem 6 pessoas e aquelas 6 pessoas estarem comprometidas com o que vocês estão fazendo. Então, a primeira diretriz de todo é: vocês fecham um grupo dentro do núcleo de vocês e vocês casam essas 6 pessoas. Vocês estejam juntos e vocês pensem em agradar essas pessoas. Você mesmo. Tem que estar interessante para você. Então, o que a gente coloca, né? Eu até conversei com alguns outros núcleos que falaram: a gente já está pensando em chamar mais pessoas, etc. Mas eu falei: o núcleo está interessante para você?
o que você vai passar para a pessoa? Você vai, tipo assim, falar do teu núcleo com uma emoção ou você vai falar com o teu núcleo de uma forma de, tipo, seja o coordenador amanhã? De que forma tu vai passar o núcleo? Então, primeiro, tem que tornar o núcleo interessante para um grupo talvez pequeno de pessoas, mas ser muito interessante. Tu amar aquilo que tu tá fazendo. Então, grupo pequeno para começar. Segunda, foque nos problemas de negócios nucleados. Então, se a gente tem dentro do núcleo 7 empresas de TI e a gente está falando de engenharia, por exemplo, não tem muito sentido. Então, dentro do núcleo de vocês têm empresas diferentes com necessidades diferentes. Eu sou uma empresa na área de educação. Às vezes, se eu for chamar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Unicesumar, que é uma faculdade que tem lá, acho que em Santa Catarina inteira. Gostaria de conversar lá com o cara da Unicesumar. Se eu chamar ele para a ProEI, às vezes ele não vai vir. Agora, se eu chamar ele para o núcleo, ele vai vir. Essa é a ideia. Então, às vezes, a gente quer conversar dentro do nosso negócio, a gente quer se aproximar de alguma pessoa e fica meio invasiva de eu chamar o cara para a empresa. Então, eu chamo ele para o núcleo. Tem que ter interesse dentro do que a gente está fazendo. É o que o Bruno tanto bate na tecla. Tem que valer a pena para o negócio de vocês. Então, a primeira coisa... vamos pensar nas ações do Segesc? Não. Pensem nas ações que valem a pena para o núcleo de vocês. O que vocês estão precisando? O que o negócio de vocês estão precisando? Essa é a primeira coisa de todas. Junto com um grupo pequeno de pessoas de vocês, foquem nos problemas que vocês têm. O que a empresa de vocês precisa? Qual que é a diretriz disso? Então, esse é o segundo ponto. Pode passar. Terceiro, aplicar o diagnóstico de núcleos. Então, existe já um diagnóstico que foi feito pela Marie, que é acho que foi contigo que eu falei? Foi, né? São 2... a gente vai mandar depois, não sei se eu mando no grupo e tal, que é uma pesquisa, né? São 2 pesquisas. Uma é para os núcleos que já estão mais ou menos estabelecidos, já estão interessantes, etc. Tem um grupo de 9 perguntas, mais ou menos, para vocês entenderem qual que é o significado que vocês estão construindo em relação ao núcleo. E a segunda pesquisa o negócio meio que desandou total. Então, a gente precisa se reorganizar. A gente fez uma pesquisa, inclusive usando lá em Blumenau, que é o que a gente vai focar? Vai focar no financeiro? Vamos focar em empreendedorismo? E quais assuntos que vocês estão interessados de ouvir falar? E isso façam com o pessoal do núcleo. Façam essa pesquisa e saibam para que caminho andar. Comecem com o pessoal que vocês têm interno. Pode passar. Essa é uma coisa que eu trouxe da outra GO, né, que foi uma parada... Eu comecei a escutar o pessoal aí do Oeste, né, que eu acho que... não é só porque o nosso presidente é do Oeste, né, mas o Oeste hoje é referência, né, dentro do Segesc, tem que ser colocado isso, é referência. O que vocês estão fazendo com o movimento, o que vocês estão conseguindo trazer para o movimento em relação a reuniões, encontro dos grupos, etc., é um modelo. E o que vocês colocaram lá, né? Colocaram até aqueles encontros clandestinos como um exemplo, né? Aquilo ali às vezes é o que é o necessário. A gente precisa ter o encontro presencial. A gente precisa dar o pontapé inicial. Às vezes a gente precisa até ser combatível assim, em relação à associação que não quer que a gente se encontre presencialmente. Dá um jeito de se encontrar. Ver as pessoas, conversar com elas, nem que seja num happy hour, num café. O hambúrguer, né? Lembra que o hambúrguer é um segredo que a gente descobriu. E como o hambúrguer dá certo para motivar o núcleo. Então, isso é super importante. Não adianta utilizar o online para o aspecto online, que é a facilidade, mas usar o presencial para organizar as pessoas e trazer elas juntos. Isso é muito importante. E daí a gente vai para o 6º ponto. Alô? É 5º. Esse é uma coisa que eu e a Diane, a gente sempre conversava, né? A Diane, meu Deus, era um turbilhão de ideias e e daí eu pegava, vamos planejar, a gente, na nossa gestão, bem no comecinho da gestão, a gente planejou praticamente um ano inteiro, o 2º ano já meio que fazendo. Quando a gente voltou, replanejamos de novo. E esse ano, quando a gente entregou a coordenação, eu trouxe os 2 coordenadores e todas as reuniões do ano estão montadas com foco, com o que vão fazer. Então, depois que eu entender
O que meu núcleo precisa? Depois que eu entender quais são as pessoas fortes do meu núcleo, 5, 6 pessoas, depois eu entender que eu preciso ter reuniões presenciais, eu planejo isso. Eu faço, eu anoto e eu sigo aquilo que eu planejei. Seguir, assim, coralmente, assim, né? Se colocou no papel, se vocês tiveram certeza de colocar no papel, não voltem atrás. Façam o negócio acontecer daí. Que daí agora para o 6º ponto. Essa parte do projeto grande é uma coisa que também é a mesma coisa que se pensa em relação a ter muitas pessoas. Procura-se, vamos alcançar, sei lá, 30 pessoas no núcleo, é uma meta, e a segunda é fazer um grande projeto. Eu acho que não é exatamente assim. Ter um grande projeto cria significado. É muito importante. Então, por exemplo, lá na CIB Jovem, a gente tem o Gustavo Salinger, que é um prêmio, né, que premia em relação a ações empreendedoras, empresas empreendedoras. Então, a gente começa o ano já sabendo que aquilo vai acontecer no final do ano, já começa os grupos de trabalho, então cria um engajamento. É super importante, é interessante, beleza. Mas para quem está começando do zero, não adianta empilhar demais. A gente tem as empresas, a gente tem as ações do CEGESC, a gente tem um grupo de coisas. Por isso que isso vem depois do planejamento. Quando vocês planejarem, vocês olharem o ano, vocês vão ver que 3 meses é pouco tempo. Vocês vão ver, às vezes, que 4 meses é pouco tempo. Então, se vocês querem ter um projeto, vocês querem ter um projeto grande, pensam isso com muita calma e coloquem o negócio para acontecer assim com 5 pessoas dizendo, não só uma, né? Eu quero o negócio acontecer. Não, tem que ter aquele grupo fechado para o projeto andar. E, por fim, o CEGESC é cada um de nós. É assim... parece loucura, mas às vezes as pessoas não vêm para as AGOs, elas não participam do CEGESC porque elas não conseguem entender o movimento e não conseguem entender que se a gente é o maior movimento jovem em Santa Catarina é porque a gente tem um grupo gigante de núcleos e esse grupo gigante de núcleos trabalha muito para ter as pessoas ali dentro. Então, cada pessoa daquela é contada para ser um CEGESquiano, né? Vamos dizer assim. Então, a gente deixa de lado, às vezes, né? Não nós, né, que estamos aqui, né? Mas alguns dos nossos núcleos deixam de lado de entender a importância de participar do movimento e entender que, como eu estou aqui falando, eu estou treinando, né? Eu estou aprendendo. Como vocês estão aqui, vocês aprendem. Às vezes não precisa estar num treinamento, tipo, agora estou num treinamento, que nem a gente vai ter amanhã, para estar aprendendo. É só de estar aqui conversando com pessoas, fechando negócios, isso é um treinamento. Treinamento da vida propriamente dito. E eu gostaria agora de deixar um espaço aberto de novo para os coordenadores. E eu gostaria, se algum coordenador, vice-coordenador, falar das suas dificuldades, abrir um pouco o jogo, para a gente pegar alguns aspectos que a gente pudesse aí conversar, debater e etc. Algum coordenador gostaria de... Opa, já levantou a mão ali. Pode vir aqui na frente, por favor. Pode se apresentar. Boa tarde a todos. Novamente, meu nome é Marcos, estou coordenador do núcleo de Otacílio Costa. A dificuldade que eu percebo lá é que agora vem a sucessão, né, da coordenação e eu percebo que as pessoas que, como se diz, iriam ser os sucessores, algumas elas têm receio, acho que é medo às vezes, eu não sei o que seria. E elas por si só, quando a gente começou a conversar isso, eu estou o 2º ano coordenador, porque já no final do ano passado, quando a gente foi falar em sucessão, todo mundo correu, todo mundo se afastou, ninguém respondia minhas mensagens, como se fosse um castigo, né? As pessoas demoram às vezes para entender que a gente se capacita, né? Então é uma oportunidade, não um castigo, é isso. Daí eu percebo agora aconteceu novamente, as mesmas pessoas... algumas por outros motivos, né? Motivos às vezes estão gestantes ou outro motivo. Mas aquelas pessoas que estavam próximas anteriormente, hoje elas se afastaram por causa, assim, com medo de assumir essa liderança. Aí eu gostaria de talvez, né, aqui entender um pouco melhor o que pode ser, onde eu posso buscar, o que eu posso fazer para trazer essa pessoa para a próxima ou... Né, a gente já está recrutando novas pessoas também, né, chamando novas pessoas para participar. E eu acredito que talvez, né, não sei se ainda é tempo, até o final do ano, para a gente conseguir recrutar, né, essas pessoas. Alguém que passou por isso,
que queira falar aqui na frente? Alguém que de alguma coordenação, etc., que lembra de algum caso? Alguém já pra gente responder? Alguém? Não? Tá, então eu falo, porque eu tive isso. Ali em Blumenau, quando a gente assumiu, eu e a Gianni, né? Gianni, caiu bastante no nosso colo, assim, literalmente de assim, jogarem no nosso colo, né? E como isso aconteceu com a gente se importou muito de fazer uma sucessão. Então, a primeira reunião de sucessão que a gente teve foi, acho que julho ou agosto de 2020, sendo que a gente ia passar só em abril. Então, a gente reuniu um grupo de pessoas que não eram só 2, né? Eram 4, né? É um vice-coordenador, então a gente já se preparou, mesmo que um saia fora, a gente já se preparou ali. Começamos a conversar com eles, mostramos o nosso planejamento e a gente foi, ao tempo, fazendo com que eles se acostumassem com a ideia de que a coordenação não era esse bicho de 7 cabeças. E o principal, eu acho que não é um trabalho. A gente está sendo treinado o tempo todo aqui, né? Então, se a pessoa começa a ter essa percepção, né? Investe, às vezes, sei lá, 3 mil, 5 mil, 10 mil num treinamento para ficar escutando. Aqui a gente aprende, tem treinamentos, a gente escuta profissionais e, ao mesmo tempo, a gente se esforça para colocar a coisa em prática. É um modelo perfeito. É um modelo realmente perfeito, por isso que você já está com esse tempo todo. Então, se eu fosse para colocar alguma coisa para ti, procurar mais de uma pessoa. Não adianta só o vice, quer dizer, o coordenador e o vice. Um grupo um pouco ali, às vezes, começa a trabalhar com eles, mostra a ideia, às vezes parte aí, traz alguns pedaços CGESC para mostrar, e para mostrar que é simples, não é tão complicado assim, né? Então, se fosse para responder. Bruno? Acho que ele vai... lá. Eu quero compartilhar, eu acho que um grande ponto da questão da sucessão é essa antecipação. Você identificar quem são potenciais líderes e já avisar as pessoas. Porque tem muitas pessoas dentro do contexto do núcleo. Acho que eu vou tentar trocar outra aqui. Aqui. Dentro do contexto do núcleo, tem muitas pessoas que estão lá participando e dentro das suas atividades, elas estão achando legal, está tocando uma comissão, está tocando um projeto lá dentro do núcleo, mas ela não se percebeu ainda no processo de desenvolvimento de liderança. E, de repente, ela não vai acordar sozinha. Então, quando você identifica esses possíveis, né, líderes, todos são líderes, mas aquele possível líder para aquele ponto específico que é da coordenação ou alguns outros cargos ali dentro do núcleo, é importante você avisar para a pessoa. Então, você diz, olha, eu vejo que você tem um potencial de desenvolver a sua liderança. E como é bom receber um elogio desse, né? E como é bom, a pessoa se sente bem também, né? Se sente bem. Eu vejo que você pode estar ali na frente, nessa posição, naquela posição, e acho interessante que você entre nas reuniões daqui para frente olhando para isso. Então, você entra, vê como o coordenador se comporta ou como um coordenador de um projeto específico se comporta. E acho que se você já pode experimentar essas vivências desde já. Então, colocar o vice ou outras pessoas para coordenar pautas, para coordenar a reunião mesmo. Então, esse trabalho é legal. E aí a pessoa, já daquele dia para frente, ela já... Se eu tiver que estar ali... Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Como é que a pessoa se comporta? Como é que ela se organiza? Porque às vezes chega lá no final, né, avisa a pessoa, muitos coordenadores estão aqui, assumiram no susto. O cara tem uma listinha de coisas, tem um não sei o quê, tem uma programação, ou se prepara de tal jeito, para falar em público, para aquilo outro. Aí, daqui 6 meses, que essa pessoa está 6 meses prestando atenção, ela já... Quando você soltar a bomba na mão dela, a batata quente lá, a pessoa já não se assusta mais, ela já se sente mais à vontade, ela já tem alguma ideia de como fazer aquilo ali acontecer. Então, a antecipação e falar para a pessoa, isso é muito importante para mim. Me ajudou sempre bastante no processo de sucessão. A gente pode chamar mais uma pessoa? Alguém mais gostaria... por favor.
Então, eu acho que uma forma, né, que aconteceu com a gente foi um pouco ver a oportunidade e não deixar passar. Às vezes, nem é o momento, no nosso caso, não era o momento de fazer uma eleição. Né? A minha eleição já tinha passado, eu já estava reeleita coordenadora para o segundo, né, mais 2 anos, já tinha ficado 2 anos, sendo que eu participei ativamente aí da reestruturação do nosso regimento, né, que passou a ser há 1 ano, e eu percebi a importância de passar essa coordenação e mostrar para a pessoa que é uma super oportunidade. Eu falei, Luísa, olha só, vai ter uma GO e só pode participar quem é coordenador ou diretor. Eu vou como diretora. Quem sabe você vai como coordenadora. E vai ter uma trilha de liderança. Eu acho muito importante você participar. Aí ela entrou lá para se cadastrar, ela só tem a opção de coordenadora ou diretora. Pois é. Então, então eu acho que a questão da oportunidade, né, mostrar de fato que é uma super oportunidade e que não pode deixar o cavalo passar. Né? Aqui estamos entre muito poucos. Infelizmente, vários nucleados provavelmente queriam estar aqui e não podem. Então, é uma super oportunidade. Obrigada. Que golpe, hein? Mais alguém para fechar? Pode ser? Legal. Só para ajudar o amigo ali, né? A gente tem as nossas reuniões a cada 15 dias, eu não sei, é semanal a sua? Quinzenal, então já ajuda bastante. De Rio do Sul é semanal, né? Bacana. Parabenizo o Elcio por conseguir manter, né? Hoje as pessoas com os trabalhos, a família, é bem difícil estar 100% engajado ali. Então, o que a gente faz no nosso núcleo, né? Para nós também é um desafio manter os nucleados, né? E engajados a gente, antes de tudo, somos amigos, né? Então, a gente está dentro do núcleo, a gente acaba a reunião, vai comer uma pizza e tomar uma cerveja. Isso é muito importante para nós, né? A gente tem... a gente sai da reunião já conversando e ali saem negócios também, né? Depois da pizza, na cerveja, a gente acaba fazendo negócios e programando outras coisas também. Mas é um desafio manter os nucleados engajados e ativos, né? O núcleo, ele como diz, ele é de passagem, né? Não é para sempre. A pessoa vai estar lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, mas muitos vão ficar pelo caminho, né? Então, o desafio... Mas vale 5 bem engajados do que 30 que não participam de nada também. Então, eu tenho um exemplo aqui do William, né? Que ele entrou faz 4 meses e ele já está vindo na primeira GO dele, já participou na coordenação da semanagem, vai participar amanhã da trilha também. Então, o engajamento dele está sensacional e para o próximo ano a gente já tem uma bomba para sentar no colo dele também. Mas é isso aí. Manter a amizade do pessoal, pizza, cerveja e claro, capacitação, né? Também faz a diferença. A gente tem sempre 4, 5, 6 capacitações no ano, né? Então, muitas pessoas ficam por causa das capacitações também. Oratória, curso de vendas, marketing. Então, isso também é bastante importante. É isso aí. Na minha percepção, está na hora de começar a ressignificar isso aí. Não é nada de bomba, de jogar no copo, batata quente. Não, vamos ressignificar essa oportunidade de desenvolvimento. Vamos melhorar isso aí. Bruno, me ajuda. Eu só peguei o gancho ali, mas assim... Vamos ressignificar, é batata quente. O que eu falo... pessoal, estou há 6 anos no núcleo, né? Então, eu nunca me senti tão bem dentro do núcleo como coordenador. Os primeiros meses foram de incertezas, de dúvidas, né? Mas hoje eu me sinto muito bem. Tenho me capacitado muito, então tem feito a diferença na minha vida também. Então, não é uma bomba, é uma oportunidade. É isso aí. Boa. Boa. E, Anderson, eu acredito que quando a gente passa, o momento que a gente mais se sente preparado é o último dia. A última reunião é quando você mais se sente preparado para estar ocupando aquele cargo.
Então, lembrem sempre disso, quando forem assumir um desafio. A gente não está preparado para ele, geralmente. Mas, no final, a gente vai sentir que cumpriu o papel e aprendeu o que precisava aprender no meio do caminho. Eu acho que só para fechar, a gente tem muitos grupos, né? A gente tem o dos coordenadores, a gente tem do VP e tal. Então, o maior erro, eu acho que é ficar com o problema em casa. É ficar com dúvida do que fazer, é não se conectar com as pessoas que estão aqui. O grupo serve para conexão. Então, tem muita gente que já passou pelo mesmo problema que tu tá passando agora e talvez ainda bem pior. Então, conversem, mandem mensagem, chame inclusive o pessoal do Oeste, que está fazendo um trabalho bem interessante, chame o pessoal de Blumenau, chame qualquer pessoa que você acha que é interessante e vamos trocar ideia, vamos trocar figurinha, porque esse movimento é especial e o movimento estar da forma que está, depois pelo que a gente passou, é realmente porque a gente tem muita força interna para o negócio acontecer. É isso aí. Valeu, obrigado pelo espaço também. Guilherme, agradecer por tu ter feito esse compilado, por trazer esse assunto para a mesa. Eu acredito que ele é extremamente importante. E eu deixo aqui o meu pedido para os coordenadores, para os vice-presidentes regionais, que quando verem outro coordenador, olharem para algum núcleo da sua regional, ou mesmo que não seja, disponibilizem esse material, enviem, ajudem a puxar. Porque às vezes falta um pouquinho, para essa pessoa, um pouquinho de incentivo, um pouquinho de carinho, um pouquinho de atenção, um ombro amigo, ou uma dica, como alguma dessas que o Gui trouxe para a gente hoje. Então, Gui, obrigada e fica à disposição depois, na sequência, o material.